Faleceu ontem, dia 8 de setembro de 2022, a grande Rainha Elizabeth, aos seus incríveis 96 anos de vida. Como respeito e homenagem, hoje vamos contar sua história como rainha. Vamos lá! No ano de 1952, a Rainha Elizabeth II assumiu o trono britânico. No ano seguinte, em 1953, ela foi coroada. Era filha de Jorge VI e tornou-se rainha após a morte de seu pai. Sua ascensão ao poder era improvável, uma vez que ela era filha do segundo herdeiro na linha de sucessão do trono inglês. No ano de 1947 ficou noiva e se casou com Philip, príncipe da Grécia e Dinamarca. Tiveram 4 filhos. Elizabeth II foi a monarca de reinado mais longevo da história da coroa britânica. Nascimento e infância. Elizabeth Alexandra Mary nasceu no dia 21 de abril de 1926, em Londres. Era filha de Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, e de Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Durante o nascimento de Elizabeth, o rei do Reino Unido era Jorge V, e seu pai, o Duque de York, era o segundo na linha de sucessão ao trono inglês. Depois do nascimento de Elizabeth, ela se tornou a terceira na linha de sucessão, estando atrás de seu tio Edward, filho mais velho de Jorge e George, o Duque de York e seu pai. Os pais de Elizabeth tiveram 2 filhas, Elizabeth é a filha mais velha do casal e Margaret a filha mais nova. Batizada na igreja anglicana, como é costume de toda a família real britânica, Elizabeth teve uma educação digna de sua posição. No entanto, ela não era das mais cotadas para assumir o trono britânico, pois o seu tio Edward era o primeiro na linha de sucessão. Isso quer dizer que se ele tivesse filhos, eles estariam à frente de Elizabeth na linha sucessória. Isso também vale ao pai de Elizabeth. Caso ele tivesse algum filho, este também estaria à frente de Elizabeth, porque havia uma tradição de dar a preferência para o primogênito do sexo masculino na sucessão do trono britânico. 1936 foi um ano muito importante na vida de Elizabeth. Foi nesse ano que seu avô, Jorge V, faleceu. Com isso, seu tio foi coroado, tornando-se Edward VIII. Porém, seu reinado não durou nem um ano, pois ele deixou o trono para se casar com uma norte-americana divorciada chamada Wallis Simpson. Como a opinião pública era contra o seu casamento, ele decidiu renunciar ao trono em favor de seu irmão, que foi coroado em 1936 como Jorge VI. Com isso, Elizabeth tornou-se a herdeira ao trono britânico. Elizabeth tinha apenas 10 anos de idade. Participação na Segunda Guerra. Em 1939, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. O motivo foi que a Polônia foi invadida por tropas germânicas. Iniciou-se então a Segunda Guerra Mundial, que durou por 6 anos, tornando-se um dos maiores conflitos da história e também responsável por grande destruição e mortes. Alguns anos de guerra, Elizabeth residiu no castelo de Windsor. Entretanto, no último ano do conflito, ela aderiu ao Auxiliary Territorial Service, um grupo de mulheres que eram voluntárias em várias funções para o exército britânico. Durante o serviço, foi treinada como mecânica e motorista. No final da guerra, a futura rainha contou que saiu às ruas em comemoração à vitória dos aliados com sua irmã. Nesse período, estava com 19 anos. Casamento e coroação. Elizabeth se casou em 1947 no dia 27 de novembro com Philip, príncipe da Grécia e da Dinamarca. Elizabeth e Philip são parentes, algo que é muito comum entre as famílias reais europeias. Eram primos em segundo grau por descendência de Cristiano IX da Dinamarca e primos de terceiro grau por descendência da Rainha Vitória. Com 13 anos depois de um encontro, ela disse para algumas pessoas próximas que estava apaixonada por Philip. Logo depois os dois começaram a trocar cartas. Ficaram noivos em julho de 1947 e, em novembro, se casaram na Abadia de Westminster, em Londres. Reinado e sucessão. Em 2017 a Rainha Elizabeth recebeu o Jubileu de Safira, uma homenagem por ter completado 65 anos no trono. Ela é a única monarca a receber essa homenagem em toda a história da monarquia britânica. Seu filho Charles, nascido em 1948, é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. O filho mais velho de Charles com Diana,
conhecido como Príncipe William, é, por sua vez, o segundo na linha de sucessão. Essa ordem segue com o filho mais velho do Príncipe William, chamado George, que é o terceiro na linha de sucessão. Elizabeth veio a falecer nesta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, faleceu por volta das 14 horas e 30 minutos da tarde. Até o momento que estou editando esse vídeo, a causa da morte ainda não foi revelada, porém o que sabemos é que a saúde da rainha já estava preocupante há alguns meses. Elizabeth deixou mais que um legado, deixou sua honra, admiração e muito respeito. Obrigado, rainha, você é incrível, descanse em paz, rainha.